Amém. Gente, nesses dias, nessas semanas, hoje é a 7ª semana, a gente está ministrando aqui sobre o entendimento de quem Deus realmente é. Quem Deus realmente é. São duas coisas que, são duas bases fortes para a fé. É você entender quem você é em Cristo, a sua nova natureza, e quem Deus realmente é. Infelizmente, isso hoje nas igrejas não é ensinado, não é ministrado. Qual é a sua nova identidade? Em Cristo. Eu preciso conhecer essa nova identidade, porque é algo tão diferente, tão sobrenaturalmente diferente. A maioria das pessoas não entende, a maioria dos evangélicos, crentes evangélicos, não sabem disso. Você é em Cristo quando você toma essa decisão por Jesus, que não é simplesmente ou meramente uma decisão emocional. Pode até ser uma decisão emocional, envolve emoções, mas não é simplesmente ou meramente uma decisão emocional. É uma decisão que também envolve o racional. É uma decisão em que eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu decidi que realmente isso aí é coerente. Eu agora estou entendendo, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a palavra de Deus disse, com a sua boca, você confessar a Jesus como sendo o seu Senhor. No seu coração, você crê que Ele ressuscitou de entre os mortos, e com a sua boca confessar Ele como Senhor, você será salvo. Quando você toma essa decisão consciente, de ter Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você declara isso, crê no seu coração que Ele ressuscitou de entre os mortos, e declara isso com o seu coração, com a sua mente clara, não é uma decisão puramente emocional, acontece um fenômeno no seu espírito tremendo. Você não vê, você não sente, você não percebe, mas acontece. Você nasce de novo. E o novo nascimento, a Bíblia fala que essa é a questão crucial, é o novo nascimento. Não é uma questão de ritos e rituais, que você mudou o estilo de ritos, eram os ritos da igreja católica, ou eram os ritos do espiritismo, ou eram os ritos da feitiçaria, não, e eu agora troquei pelos ritos da igreja evangélica. Não é isso. Jesus falou com Nicodemos, que era um judeu praticante de rituais judaicos. Ele disse, Nicodemos, o que importa é que você nasça de novo. O novo nascimento é fundamental, e o apóstolo Paulo diz, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Você não sente, mas quando você toma essa decisão por Jesus, o Espírito de Deus vem e tira de você, arranca de você a velha natureza, a natureza pecaminosa, e Ele coloca em você uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos por natureza filhos da ira, éramos associados ao diabo, éramos por natureza, não por obras, não por causa do acúmulo de pecados, mas por natureza, a natureza adâmica, a herança que nós recebemos de Adão. Mas em Cristo, essa natureza foi removida e foi colocada em você a natureza do próprio Deus. Quando você recebe a natureza do próprio Deus, agora você é templo do Espírito Santo, você é casa do Espírito Santo. Ele habita em você, você foi separado para Deus. E você se tornou agora a justiça de Deus, você se tornou santo. Você agora é santo. A gente tem uma imagem santa, uma pessoa que viveu uma vida tão especial, que orou tanto, viveu uma vida tão dedicada, de abnegação, deixou todos os bens materiais, foi viver só para Deus. É um padrão tão elevado que a gente só pode ter essa pessoa como um exemplo, alguém que está muito distante, mas a gente nunca consegue chegar lá. Não, santo não é isso, essa pessoa também pode ter sido um santo, mas a palavra santo significa separado para Deus. Você estava nas trevas, agora você está na luz, você foi separado para Deus, você agora é santo. Amém, gente? Amém. São Bené, São Jorge, que na igreja tem 2. Tem um aqui e outro ali. Aliás, o Jorge está chegando de viagem, por um acaso, ele estava passeando lá pelos lados da França, de Paris, pastor Jorge, um negócio assim mais, Jorge Daltrou, um negócio mais, outro nível. Quase que ele foi preso lá, mas conseguiu se livrar, foi visto que não era terrorista, pastor da Nova, está liberado. Na verdade, nós em Cristo nos tornamos santos, fomos separados para Deus. Amém, gente? E eu preciso conhecer essa nova identidade, só tem um jeito de eu entender essa nova identidade, é indo à palavra e entendendo quem eu sou em Cristo. Mas eu também preciso conhecer quem Deus é, porque não tem ninguém que chegue nessa igreja, venha de onde vier, pode ter vindo do catolicismo, do espiritismo, ou de qualquer outra coisa, quando chega aqui, todo mundo chega, ou mesmo de uma outra igreja evangélica,
Não, eu fui nascido e criado numa igreja evangélica. 99% e mais das pessoas chegam com conceitos misturados a respeito de quem Deus é, daquilo que a palavra diz e aquilo que as histórias e invenções do homem, as tradições do homem vão dizendo a respeito de Deus. E as pessoas chegam com uma ideia de um Deus meio esquizofrênico, que a hora ele é bom, numa outra hora ele é meio malzinho. De vez em quando ele faz coisas legais, mas de vez em quando ele faz algumas coisas assim bem ruinzinhas, que é para te disciplinar, para você aprender a andar colado com ele, para você andar em temor. Então, ele de repente coloca uma enfermidade na sua vida, para você aprender uma lição. De repente, ele permite uma falência na sua vida, para você aprender alguma coisa. E, na verdade, Jesus, ele desfaz essa ideia mística e mítica, de que Deus faz coisas boas e ruins, porque ele diz, olha, o diabo, o inimigo, o ladrão, ele vem somente, exclusivamente, para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus, o Deus feito em carne, ele diz, o diabo, o inimigo é que vem para roubar, matar e destruir. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que Deus não está tentando me dar lição nenhuma, produzindo na minha vida doença, enfermidade, destruição no meu lar, problemas nos meus filhos. Isso é um inimigo, aí eu posso lutar, porque se é Deus que está fazendo o problema, quem sou eu para repreender a Deus? Mas se eu sei que é o diabo que está fazendo, então eu posso cair de paulada em cima dele, porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo vai honrar a minha fé e vai fazer com que as obras do diabo sejam destruídas. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém, gente? Então é preciso conhecer quem Deus é, entender quem Deus é. E uma das maneiras que a gente tem é entender, é olhar no original, no caso o hebraico, os nomes com os quais Deus se apresenta no Antigo Testamento, revelam o caráter de Deus, revelam o caráter de quem Ele é. A gente tem visto alguns nomes com os quais Deus se apresenta, a gente não consegue enxergar isso muito bem na tradução em português, mas quando você olha no original, na linguagem original, no hebraico do original bíblico, você começa a enxergar os nomes com os quais Deus se apresenta, que revelam o caráter dele. E a gente viu que o nome oficial de Deus, o nome com o qual Deus não se chama Deus, amém, gente? Deus é uma designação genérica, né? Há Deus e deuses. O nosso Deus é o Deus, mas há outros que se dizem deuses. Deus não é um nome. Outro dia eu li um blog e o camarada estava dizendo, está tudo errado na igreja, até o nome de Deus. Deus não se chama Deus, porque Deus vem do grego, Zeus, que traduziram. Eu falei, meu Deus do céu, que bobajada é essa? Quer dizer que Zeus, traduzido para o português, de Zeus virou Deus. Gente, o nome, a palavra Deus, vem do hebraico Elohim. Tem nada a ver com Zeus. É só parecido, mas não, são dois caras diferentes, ok? Zeus é um cara, Deus é outro. Não tem nada a ver, nenhum traduziu o nome de ninguém aí não, tá? São duas coisas diferentes. O nome oficial com o qual Deus se apresenta na palavra, com o qual Ele se apresentou para Moisés, são essas 4 letrinhas, Yud, He, Vav, He, que a gente coloca no alfabeto latino, vira YHWH, e que a gente ouve às vezes falar, por causa do sotaque americano, Yahweh, mas esse fonema we no hebraico não existe. Então o correto seria Yahvé. Yahvé. Tem que dar essa não no céu da boca. Yahvé. E traduzido para o português, transliterado para o português, vira Jeová. E a gente viu aqui que ele se apresenta, Deus se apresenta para nós como o nosso Yahvé Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. Ele é o juiz do universo, mas Ele também é o nosso advogado de defesa. E em Cristo nós somos julgados. Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, Ele vai julgar as nações. Mas nós não estamos incluídos nesse julgamento, porque nós já fomos julgados em Cristo, e em Cristo nós fomos inocentados. Com Ele nós fomos crucificados, com Ele nós fomos sepultados, com Ele nós ressuscitamos, e com Ele nós estamos assentados em lugares celestiais, porque nós fomos justificados nele. Ele pagou o preço por nós, amém? Então nós fomos justificados porque Ele é a nossa justiça. Nós vimos que Ele é o nosso Yahvé Shalom. Shalom é paz. Ele é o nosso Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. E paz, Shalom, é muito mais do que a ausência de guerra. Shalom é um conceito que envolve paz por fora, paz por dentro, prosperidade, saúde, família abençoada. Quando você deseja para alguém que a paz do Senhor esteja sobre você, Shalom, você está desejando tudo isso, que você tenha paz, que você tenha paz interior, paz por fora, ausência de confusão, que você tenha a família abençoada, que você seja próspero, sadio.
Isso é a vontade de Deus para a sua vida, amém? Aleluia, você pode profetizar para você mesmo, shalom sobre a minha vida. Agora profetiza para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, shalom, paz do Senhor para a sua vida. Aleluia, aleluia. Nós vimos que Ele é o nosso Yahvé Roi, o Senhor que é o nosso pastor. E a função principal do pastor é guiar o rebanho. Deus quer guiar a sua vida. Ele não força você para lado nenhum, mas Ele fala no seu espírito de maneira mansa, doce e suave, para que você não caia numa furada, mas para que você siga para o caminho de vitória. Deus tem direção para a sua vida, para todas as decisões que você precisa tomar. Quanto mais crítica a decisão é, mais você precisa parar para ouvir de Deus. Você não pode sair casando com a primeira pessoa que passa na sua frente. Você tem que ouvir de Deus. Senhor, esse é o cara ou não é? Pai, esta é a mulher que tu me deste, ou não é? Você tem que ouvir e sentir paz. O sinal mínimo que Deus vai te dar é paz, shalom. É o sinal mínimo que Ele vai te dar. Pastor, tem gente que fala por aí, Deus me falou, Deus me disse. Eu nunca ouvi isso. É porque Deus não fala aqui, Deus fala aqui. Amém? Deus fala no seu coração. E se você não consegue ainda ouvir claramente Deus falar com você, conversar, dialogar, o sinal mínimo que Ele vai dar para você é paz. Se você não tem paz, não assina o contrato, não coloca a aliança no dedo, não faz aquela sociedade. Se você tem paz, mete o pé e vai em frente. Amém? Ele é o nosso Yahvé Rof-Erá, o Senhor que é a nossa cura. Deus não é simplesmente o Deus que tem cura para você. Ele é a cura. Amém? Ele é a cura. E eu usei a ilustração aqui, é como se, quando você recebe o Espírito Santo habitando em você, é como se você tivesse engolido uma cápsula radioativa. Para onde você vai, a irradiação está passando. Está irradiando para tudo quanto é lado, para cima, para baixo, para frente, para a esquerda, para a direita, para todos os lados. E o Espírito Santo que habita em você, ele irradia saúde para o seu corpo. Amém? Porque ele é o teu Yahvé Rof-Erá, o Senhor que é a sua cura, o Deus que te cura. Ele é o nosso Yahvé Irê, o Deus que tudo vê e tudo supre. Literalmente o nome Yahvé Irê significa o Senhor que tudo vê. Ele vê qual é a necessidade que você tem e Ele supre. A gente viu aqui aquele exemplo de Abraão, que subiu ao Monte Moriá, levando Isaac para sacrificar, mas na última hora, Deus proveu um cordeiro, proveu um carneiro, que substituiu Isaac, que substituiu o sacrifício do próprio Isaac, e Abraão disse, não, Deus é o meu Yahvé Irê, o Senhor que provê, amém? E hoje eu quero apresentar para você Deus como o nosso Yahvé Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, o Senhor que é a nossa bandeira. Aonde surgiu esse nome aqui? Yahvé Nissi, ou Jeová Nissi. Êxodo 17, no versículo 15, mas deixa eu explicar para você o contexto, como é que esse nome apareceu na história. O início do capítulo 17 fala para nós que o povo de Israel estava no deserto, com sede, começou a reclamar com Moisés. Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, você vai até aquela rocha, vai bater com o cajado na rocha, da rocha vai brotar água. E assim aconteceu. Ora, água no deserto tem mais valor do que ouro num cofre do banco, na sua conta. Água no deserto é mais preciosa do que dólar, euro, qualquer coisa, porque água no deserto é o tesouro que dá a você vida ou morte. É questão de vida ou morte. Então, quem encontra água no deserto encontrou um tesouro preciosíssimo. Aí, em seguida, o evento que vem a seguir, logo a seguir, do povo de Deus receber essa bênção de Deus, da água brotando da rocha, a Bíblia diz que vieram os amalequitas e atacaram o povo de Deus. É claro que os amalequitas não fizeram isso a troco de nada. Não é porque eles olharam e falaram assim, não gostei desse pessoal, vou atacar. Vou cair de pau em cima deles porque eu não gostei deles. Eles vieram atacar porque o povo de Israel tinha um bem precioso que quem está no deserto precisa desesperadamente: água. Como o povo tinha água, eles vieram, não, nós temos que ir lá, vamos brigar, vamos tomar posse desse bem aí, que é a água. E eles vieram atacar. O problema é que o povo de Israel não era um povo de guerreiros. Eles mal tinham saído do Egito. Eles eram ex-escravos. Para você ter uma ideia, séculos depois, na época já de Davi, quando acontece a história do gigante Golias, os filisteus de um lado numa montanha se ajuntaram num vale, de um lado o povo de Israel, do outro lado os filisteus, e durante dias os filisteus afrontavam o povo de Israel, chamando para a guerra, mas Israel não ia. E não ia por quê?
A gente às vezes fica pensando, não, esse povo de Israel, covarde e tal, mas a situação é que os filisteus, eles dominavam a arte de manejar o ferro, de pegar minério de ferro e transformar em arma, e eles tinham capacete, escudo, espada, lança de ferro. O povo de Israel não tinha o domínio dessa técnica, essa tecnologia, eles não tinham. Então o que eles tinham era pau e pedra. O que eles tinham na mão eram instrumentos agrícolas, arado, foice, e eles não tinham nada para lutar. Então é claro que eles estavam com medo, porque do lado de lá tinha um exército armado até os dentes. Imagina você, alguém começa a desafiar, você tem uma faca na mão, e o cara tem uma metralhadora, você vai encarar? Não dá, né? Difícil, você fica pensando, vou ou não vou? Melhor não ir. Não dá, não vai dar. E o cara está lá te chamando, mas ele tem uma metralhadora, não, você só tem uma faca. O que eles tinham eram instrumentos agrícolas, enquanto que do lado de lá, os filisteus dominavam a arte de manejar e forjar o ferro. Imagina na época de Moisés, eles não tinham armas, eles não tinham espadas, eles não tinham escudo, não tinham nada. Aí Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu vou te dar uma tática, você vai fazer o seguinte, chama Josué, manda Josué convocar alguns homens, faz um pequeno exército, e com esse exército vocês vão ganhar a vitória sobre os amalequitas. E aí você, Moisés, na hora da batalha, você vai subir um monte, do alto do monte você vai estender as mãos, e com as mãos estendidas, o povo vai prevalecer. Aí Moisés sobe um monte, começa a batalha lá embaixo, enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo de Israel está prevalecendo. Quando Moisés cansava, abaixava a mão, os amalequitas começavam a prevalecer. Aí Moisés descansava um pouquinho, levantava de novo a mão, o povo de Israel começava a prevalecer, ele cansava. A gente também não pode criticar Moisés, porque ficar com a mão levantada cansa. Levanta as mãos aí, as duas. Levanta bem alto. Isso é um assalto, levanta a mão. Fica com a mão levantada, eu vou pregando aqui. Aí Moisés, olha, tá vendo aí, já desistiu, já não aguentou. Agora tu imagina, você em 30 segundos já... Aí subiram dois caras para o lado de Moisés, um segurando o braço direito, o outro segurando o braço esquerdo, e aí o povo de Israel prevaleceu e venceu os amalequitas. Como foi uma vitória milagrosa, sobrenatural, porque o povo de Israel não era um povo de guerreiros, não tinham armas, e eles vencem essa batalha. Aí Moisés faz aquilo que era um hábito dos povos orientais, dos povos do Oriente Médio. Ele ergue ali um altar de pedras. Não era esse hábito aqui não era um hábito exclusivamente do povo de Israel, era um hábito dos povos daquela região. Quando acontecia um evento importante, eles erguiam um altar de pedra como um memorial, como uma coisa para marcar aquele evento, aquela data. Aí diz aqui que então Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Nissi, Deus é o meu Yahvé, o Senhor que é a minha bandeira. Mas esse nome, Yahvé Nissi, o Senhor que é a minha bandeira, na verdade não faz muito sentido. O que significa isso? O Senhor é a minha bandeira, estou eu lá. Que vantagem faz eu ter uma bandeira? Na verdade, esse nome, Yahvé Nissi, por implicação, significa o Senhor é a minha vitória. Porque o nome Yahvé Nissi, na verdade, ele pinta um quadro. Ele tem uma imagem embutida dentro dele. Yahvé Nissi é a imagem de um general montado no seu cavalo, com a bandeira do seu exército, indo adiante, vencendo e trazendo o seu exército de ocupação atrás. Então, quando fala do Jeová, que é o Senhor, que é a nossa bandeira, fala do nosso Deus, que vai à frente com a bandeira do seu exército, proclamando a nossa vitória. Amém? Mas, ainda assim, o nome Yahvé Nissi literalmente não é o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira é uma segunda opção de tradução, porque literalmente Yahvé Nissi significa o Senhor é o meu milagre. Aleluia! Literalmente Yahvé Nissi significa o Senhor é o meu milagre, portanto Ele é a minha bandeira, Ele é a minha vitória. Quando eu estendo a bandeira de Deus, eu estou dizendo, Satanás, você pode vir, porque o Senhor é o meu escudo, Ele é a minha força, a minha fortaleza, Ele é o meu general, Ele vai à frente, e eu estou com a bandeira do exército do Senhor, e eu sou mais que vencedor. Amém? O Senhor é a nossa bandeira, Ele é o nosso milagre. Eu quero dizer para você isso, Jesus, Ele é uma fonte de vitória plena, e é uma fonte inesgotável. Jesus não é uma fonte que você olha e está secando a fonte. Não, Ele é uma fonte de vitória inesgotável.
inesgotável. E eu falo isso para você porque o apóstolo Paulo fala para nós em 2 Coríntios, lá no capítulo 2, no versículo 14, ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo... Para quem não entende bem o português, always, sempre, sempre, sempre. E eu fiz questão de colocar em letra maiúscula, com uma cor diferente, com letra inclinada, para chamar bem a sua atenção, porque quem está dizendo isso aqui não é o pastor Fragalho, é o apóstolo Paulo. As nossas mensagens, elas são gravadas. A gente grava em áudio, grava em vídeo. E amanhã, se você entrar no YouTube, hoje mesmo, se você entrar no YouTube, já está lá. E muita gente assiste durante a semana. Tem gente que assiste ao vivo, é transmitido ao vivo e assiste ao vivo, assistindo agora. Tem gente assistindo pela internet. Mas tem pessoas que durante a semana vão entrando e vão vendo lá os vídeos da nova igreja. E no YouTube tem embaixo uma janelinha para fazer comentário. E tem muita gente que faz sempre algum comentário. Tem gente, a grande maioria faz comentários positivos, mas tem sempre uma meia dúzia que mete a marreta. Em geral, quem critica é pastor de algum canto, de algum lugar. E aí, outro dia me mostraram uma crítica, o cara dizia assim: esta mensagem, pastor Fragalho, triunfalista, mensagem triunfalista. Eu sei o que ele quer dizer com isso, porque eu sei de onde vem essa história, com quem ele aprendeu isso. Eu sei de onde vem. E o que ele quer dizer com isso é o seguinte: essa mensagem fala de um triunfo besta, idiota, sem fundamento, exagerado. Mas na verdade o exagerado aqui não sou eu, porque quem escreveu isso aqui não fui eu, foi o apóstolo Paulo. Então o triunfalista não sou eu, é Paulo. Aliás, nem é o coitado do apóstolo Paulo, porque ele escreveu isso aqui debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então o triunfalista aqui é Deus. Amém, gente? Na verdade, é muito mais fácil olhar para isso e dizer: não é bem assim, a interpretação não é bem esta, porque a realidade da vida, eu tenho visto na realidade, na minha experiência. Meu irmão, você não pode julgar, você não tem o direito de julgar a palavra de Deus com base na sua experiência. Deus não muda por causa da sua experiência, a sua experiência muda por causa de Deus. Então eu preciso entender que esses pastores que nos chamam, as pessoas que nos chamam de triunfalistas, eu me chamo, na verdade, de realista. Eles se chamam de realistas, eu me chamo de realista, porque eu estou baseando aquilo que eu estou dizendo para você na realidade da palavra. Eu sou realista, a eles eu chamo de pessimistas, derrotistas. E eu quero distância de derrota, gente. Já passei muito tempo na minha vida amargando derrota para continuar depois de nascer de novo. Amém? Quando você nasce de novo, sua vida muda da água para o vinho. E Deus tem para você, eu não estou falando para você que a vida com Deus é um mar de rosas. Você está entendendo isso? Há uma frase que o pastor Hélio citou aqui na escola bíblica e virou, botaram isso na boca de Moisés dos 10 mandamentos. Essa frase, porque a autora da novela é membro aqui da nossa igreja. Então ela pegou a frase do pastor Hélio, botou na boca do Moisés e virou meme na internet. A frase é o seguinte: a fé, ela não vem para tornar as coisas mais fáceis, ela vem para tornar o impossível possível. A fé não vem para tornar as coisas mais fáceis, mas para tornar as coisas possíveis. A fé não é uma promessa de um mar de rosas, nunca mais você terá problemas. Isso sim é um triunfalismo idiota. Nunca mais você terá problemas, não. São muitas as aflições dos justos, mas de todas, o Senhor o livra. Amém? É Cristo quem nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O apóstolo Paulo, essa segunda parte do versículo, o apóstolo Paulo tirou de uma imagem que ele conhecia muito bem, como cidadão romano. Em Roma, quando o exército romano obtinha uma vitória e o exército voltava para casa, ele desfilava por Roma, o exército passava pelas ruas de Roma, passava ali perto do Coliseu, e eles passavam ali trazendo, na frente iam os oficiais, atrás, no meio, iam os prisioneiros de guerra, e atrás vinha marchando o exército romano vencedor. E os prisioneiros de guerra vinham geralmente ou esfarrapados ou nus. E na frente dos prisioneiros de guerra vinha um carro puxado por bois com uma grande bacia queimando incenso. E aquele incenso, ele tinha um único cheiro, mas aquele cheiro tinha dois significados. Para o exército romano era uma fragrância de vitória,
Mas para o exército prisioneiro e derrotado, era um cheiro de morte, porque eles sabiam que ao chegar no topo da colina, depois daquele desfile pela cidade, muitos deles iriam ser executados e alguns seriam vendidos como escravos. E aqui o apóstolo Paulo está aplicando isso agora para nós como povo de Deus. A fragrância de Cristo, quando você passa, onde você passa, você está exalando o perfume de Cristo. As pessoas à sua volta podem não sentirem, mas os demônios sentem. E quando eles sentem essa fragrância, para eles é cheiro de morte, eles batem em retirada. Amém, gente? Não vá deixar de tomar banho para exalar. Isso não é fragrância de Cristo, pelo amor de Deus. Tá? Você não vai espantar os demônios. Também os demônios vão fugir. Né? Mas não faça isso. Creia que no Espírito você já está exalando o perfume de Cristo, que é, na verdade, um cheiro de morte para o inimigo, é um cheiro de derrota para eles. Amém? Para os demônios e para o inferno. Amém? O caminho para a vitória, eu quero falar para você de 4 coisas, 4 pontos práticos que a gente pode colocar em prática para ver na nossa vida a manifestação de Yahvé Nissi, o Senhor que é o nosso milagre, o Senhor que é a nossa vitória, aquele que é a nossa bandeira. Amém? 4 coisas práticas, 4 coisas práticas. Primeira delas, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Não se permita duvidar do poder, do amor de Deus, um segundo sequer na sua vida. Aprenda a confiar em Deus. Eu sei que de vez em quando parece que Deus nos abandonou. Parece que a coisa não vai acontecer. Mas Deus, você sabe que aquilo que o Tom Cruise é para a Missão Impossível, é Deus para a nossa vida. É na adrenalina. Às vezes é na última hora, é no último minuto. Você vai invadir o avião do inimigo, o avião está na pista, e vem o Tom Cruise, corre e agarra na porta do avião, e dá um comunicado para o seu agente que está no meio do mato com o computador: abre a porta do avião que eu tenho que entrar, abre a porta do avião, e o cara: calma, eu estou tentando, e o avião começa a andar, Senhor, em nome de Jesus, abre essa porta, o avião começa a voar, a perna do camarada já está batendo na porta, o avião está decolando, na última hora a porta abre, ele entra e detona o inimigo. Com Deus, muitas vezes é na adrenalina. Com Deus, é na última, você já orou, você já pediu, não aconteceu nada, mas você tem que estar ativo, você tem que estar ligado, porque Deus não te abandonou, Ele não te esqueceu. Com Deus é na adrenalina. Com Deus é na adrenalina. Você quer... Você quer tranquilidade, moleza? Vai pro Seixinoê, lá é tudo assim. Mas com Deus é na adrenalina. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Saber que Deus não se esquece de você, não te abandona. Às vezes Ele entra no circuito na última hora, mas Ele nunca deixa de agir. Nunca. Pastor, mas tem vezes que parece que... Eu já vi, pastor, o barco afundar. Pois é, às vezes Deus deixa o barco afundar. Por quê? Porque Ele tem coisa melhor para você. Para que Ele vai salvar aquele barco se Ele tem outro melhor para você? Ah, mas a minha empresa foi para falência. Se aconteceu é porque Deus tem o melhor para você. Ah, pastor... Eu orei tanto, Senhor, eu orei tanto, pastor, e o meu casamento foi para o buraco. Eu queria continuar, mas a outra metade não queria de jeito nenhum. Deus tem coisa melhor para você. Amém? A gente precisa confiar. Rapidinho, teve umas irmãs aí que já confiaram em Deus. Rápido. Aprenda a confiar em Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve para Tessalônica, para os irmãos da igreja de Tessalônica. Ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Olha só o que ele está dizendo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando foi a Filipos, ele expulsou um demônio de uma jovem adivinha, deu uma confusão. Vieram, prenderam Paulo e Silas, levaram para um calabouço, deram chibatadas nas costas dos dois. Quando descobriram que os dois eram cidadãos romanos, as autoridades ficaram apavoradas. Nós não podíamos nunca ter chicoteado 2 cidadãos romanos, não podíamos nunca ter prendido esses camaradas. Vamos pegar esses caras e botar eles para fora da cidade, antes que dê uma encrenca tremenda para nós. E botaram eles para correr de Filipos. E aí eles foram parar em Tessalônica.
E começaram um trabalho que também foi complicado, porque lá foi pior ainda, só ficaram 3 sábados, 3 semanas. Rapidinho se levantaram aqueles que eram contra o evangelho e expulsaram Paulo e Silas da cidade. E ele está dizendo, vocês sabem, nós somos maltratados, mas nós mantivemos uma ousada confiança. Uma ousada confiança. Uma confiança ousada. Você precisa de ter uma confiança ousada em Deus. Apesar de em muitas oportunidades você ter uma vontade de abrir mão e deixar para lá. Você precisa aprender a confiar em Deus. Olha o que ele diz em Hebreus 10, 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, depois de convertidos, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, ou seja, de humilhação, quanto de tribulações. Ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Gente, Paulo está falando aqui de gente que perdeu casa, que perdeu emprego, que perdeu bens por causa de Jesus, mas que não ficou reclamando da vida, que continuou crendo, que aprendeu a confiar em Deus, mesmo na mais terrível tribulação. Amém, gente? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E eu peguei esse versículo na NVI, que diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abra mão. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas, se Jesus não voltar amanhã, não voltar depois, e nós continuarmos nessa terra, e tivermos que enfrentar lutas e desafios, o meu justo viverá pela fé. Ainda que ele demore um pouco mais do que eu imagino, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram. Aleluia! Segunda coisa, não tenha receio de confessar a sua vitória. Não tenha receio de confessar a sua vitória. Eu conheço gente que às vezes fica meio assim vacilando para fazer confissão de fé, de confessar a sua fé, de declarar seu milagre, antes dele acontecer. Ah, pastor, é porque a gente não gosta de ficar falando, não, porque a gente fala, se não acontece, a gente fica na vergonha. Meu irmão, presta atenção numa coisa, se você começa a declarar o seu milagre, o milagre não acontece, quem fica na vergonha é você, é Deus. Você tem que se lembrar que quem está, a honra que está em jogo não é a sua, é a dele. Por isso você tem que desenvolver uma confiança tremenda em Deus, e abrir a sua boca e declarar o que a palavra de Deus declara. Pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. Senhor, é o teu nome que está em jogo, é o teu nome que está na reta, é o teu nome que tem que ser honrado. Pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Essa dívida não vai permanecer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o teu nome que está na reta, é o teu nome que está diante, é o teu nome que vai avante, que vai à frente. Não tenha medo de confessar a sua vitória. 2 Coríntios 4,13, o apóstolo Paulo diz, está escrito, crie, por isso falei. Ele cita aqui um salmo de Davi, e aí ele diz, com esse mesmo espírito de fé que Davi manifestou e teve, nós também cremos, e é por isso que nós também falamos. Por que eu falo? Por que eu declaro? Por que eu faço confissão de fé? Porque eu confio que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Qual é a minha confiança? Minha confiança não é na minha força, não é na força da palavra, das palavras, em palavras mágicas. Não. A minha confiança é que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Amém? Deus, ele é fiel. Terceira coisa, não se deixe vencer pelo desânimo ou pelo cansaço. Não se deixe vencer pelo desânimo ou pelo cansaço. O diabo, ele quer te levar a um ponto onde você cansa e você desanima, senta num canto, chora e desiste. Não se deixe vencer pelo cansaço. Sabe aquela história do nadou, morreu na praia? Mas olha só, a praia é o lugar mais fácil de morrer.
é justamente quando você está chegando na praia, que é o lugar mais complicado, porque na beira da praia tem onda, tem correnteza, é horrível. Uma dica para você: no dia que você entrar no mar e tiver um mar violento e você não conseguir sair, em vez de tentar sair, entra ainda mais, porque lá fora é tranquilo. Depois vai vir aquele helicóptero com aquele pulsar gigante, você vai passar aquele mico de entrar naquele pulsar, vir todo torto lá dentro, você despejado na areia, aí você sai com o cabelo todo troncho assim, com o short meio virado do avesso assim, biquíni saindo tudo, você toda... Mas se você ficar lá fora é lugar de segurança. Quanto mais a pessoa tenta sair, mais correnteza, mais onda batendo. Eu me lembro que eu fui, a primeira vez que eu fui, aliás, foi a única vez, eu fui a Barcelona, e a gente foi visitar o bairro, que é a Vila Olímpica, Montjuïc, um bairro que foi construído especialmente para se tornar a Vila Olímpica. Aí fomos conhecer a Vila Olímpica, e eu fui conhecendo as instalações, e fomos na piscina, onde o Gustavo Borges foi recordista e medalhista de ouro. E aí, quando eu entro assim, tinha um pôster gigante do Gustavo Borges. Poxa, aquilo me deu um orgulho. Caramba, podiam ter aqui um pôster de um espanhol, mas botaram um pôster do brasileiro, do Gustavo Borges, medalhista de ouro, e campeão, super campeão e tal. Mas aí eu me lembrei que há pouco tempo, alguns anos atrás, eu tinha visto num jornal na televisão, que o Gustavo Borges veio aqui no Rio, e ele saindo de dentro da água da praia de Copacabana, carregado por 2 salva-vidas, quase se afogou. Falei, como é que pode um camarada, campeão mundial, medalhista de ouro, sujeito enorme, nada feito um peixe, quase que morrer afogado na praia de Copacabana? Sabe por quê? Porque está acostumado a nadar na piscina. Foi nadar na praia, tomou um caixote na cabeça, engoliu a primeira gole de água, no primeiro gole já engole o segundo, aí vai para o fundo, come areia, pronto, lascou tudo. Lascou tudo. Foi saindo de dentro da carregado. Eu falei, mas sabe por quê? Porque exatamente na beira da praia, quando você está chegando, prova de triatlo, quanta prova de triatlo eu já vi assim? A gente entra, nada para lá, nada para cá, tranquilo, lá fora, tranquilo. Quando você começa a voltar, às vezes tem onda batendo, você leva o primeiro caixote na nuca, meu amigo, a prova acabou para você. Naquilo que bateu na sua nuca, você engoliu aquele gole de água salgada, você já levanta com o olho arregalado. Você nadou 1.500 metros, 2.000 metros ou mais, tranquilo, sem problema. Mas quando você começa a chegar na beira da praia, começa a vir onda, o mar começa a balançar, vem onda na sua cabeça, é o pior lugar. Meu irmão, você tem orado, está pedindo a Deus a resposta, um milagre. Você sentiu que a situação está ficando mais apertada, está mais complicada, fica sabendo que você está chegando na beira da praia, o milagre vai acontecer. Não é hora de você desistir, é hora de você perseverar, porque é a hora que o milagre vai se manifestar. Nesses anos todos de ministério, quanta gente eu já vi, quanta gente eu conheci. Tem gente que está aqui nessa igreja, que eu conheço desde a época de juventude, que caminhou junto comigo durante muitos anos. O próprio pastor Jorge, a gente se conheceu, ele era garotão, eu também, e a gente nem era tão amigo assim, a gente se conhecia e tal, e nunca imaginava que o Jorge ia se tornar pastor na mesma igreja que eu, mas está aí até hoje, perseverando, está andando, caminhando. Quantos outros ficaram pelo caminho? Quanta gente a gente olha para trás? Talvez eu olhe, quantas pessoas, talvez o pastor Jorge possa se lembrar, da nossa época de juventude, que foram ficando para trás, foram ficando no caminho. Por quê? Porque sentaram na beira da estrada e desistiram. Não perseveraram e se deixaram vencer pelo desânimo, pelo cansaço. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se nos desfalecermos, se não desistirmos, se não sentarmos num canto. Não nos cansemos de fazer o bem. Ah, pastor, é difícil esse negócio, porque a gente faz o bem às pessoas, vou te contar, as pessoas não valem nada. A gente ajuda e depois a pessoa ainda fala mal da gente. Eu sei, isso acontece até na igreja. Quanta gente a gente ajuda na igreja, a pessoa chega, pastor, porque eu estou assim, estou assado, e tal, e você vai e ajuda a pessoa, e tal, e de repente quando você vai ver, a pessoa saiu, sumiu, cadê aquela pessoa que está na outra igreja e ainda está falando mal de você? Você, o que você vai fazer? Você não vai ajudar mais ninguém? Você vai parar de fazer o bem por causa disso? Não, você continua fazendo bem. Você continua fazendo bem. Por quê? Porque você está semeando e no tempo certo você vai colher. Deus vai trazer para você colheita. Não nos cansemos de fazer o bem. Isaías 40, olha só, o povo de Israel estava murmurando, reclamando, Deus esqueceu da gente, Deus nos abandonou, Deus nos deixou para lá. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes,
Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam, os que confiam e esperam, aqueles que não desistem, que não desanimam, que não se deixam vencer pelo cansaço, pelo desânimo, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando você toma a decisão de não desistir, Deus te renova, Deus te fortalece, amém? Aleluia. Quarta coisa, age em concordância com a palavra. Seja um praticante, não meramente um ouvinte da palavra. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, a gente tem que ser praticante, não meramente ouvinte. Seja praticante da palavra, não meramente um ouvinte. Haja em concordância com a palavra. Haja em concordância com a palavra. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, desanime, se sinta fraco, envelhecido, ainda assim, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, gente, Paulo estava falando de prisão, chicotada, pedrada, perseguição, de tudo quanto é coisa ruim, de ter sido assaltado, de ter sofrido perdas imensas, e ele chama isso tudo de leve e momentânea tribulação. Às vezes você está com um probleminha porque está te faltando R$100 e você acha que é o fim do mundo. Mas ele chama isso de leve e momentânea tribulação. Ele diz que essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Meu irmão, teu problema, grava isso, o teu problema tem dia e hora para acabar, mas a bênção que Deus tem para você, ela é constante e contínua e não vai cessar, porque Jesus é uma fonte inesgotável de vitórias, amém? Mas o teu problema tem dia e hora para acabar. Agir em concordância com a palavra é parte daquilo que eu chamo de genuína guerra espiritual. Guerra espiritual é muito mais do que aquilo que andaram dizendo, subir no monte, e lá de cima estender as mãos para a cidade, eu boto abaixo o principado do Rio de Janeiro, da prostituição, da bebedeira, e coisa e tal. Já botaram abaixo esse principado, ele volta, e o povo continua enchendo a cara, o povo continua na prostituição. Por que isso acontece? Porque na verdade a genuína guerra espiritual é uma guerra que acontece na sua mente, no seu coração. É o espírito diabólico tentando te forçar a desanimar, a sentar num canto e abrir mão da sua fé, tentando minar a sua fé, dizendo: não, Deus não te ama, Deus não se importa com você, Ele se esqueceu de você, o teu milagre não vai acontecer. Olha quantos desapontamentos, quantos problemas que não se resolvem, e Ele está tentando minar a sua fé, e eu preciso de ter atitudes coerentes com a fé que eu professo. Eu preciso de ter atitudes coerentes. Por isso que eu estou dizendo para você, é fundamental que você seja um praticante da palavra e não um mero teórico. Atitudes coerentes com aquilo que você professa. Fé, o que é fé? Uma atitude de fé. Não estou falando da teoria da fé, da doutrina da fé, mas de atitudes de fé, que envolve crer, que envolve confiar, que envolve nutrir. Elpis. Se lembra de elpis? O que é elpis? É uma alegre expectativa de coisas boas. Não é a esperança do mundo. Elpis é a palavra grega que traduzida no português, foi traduzido como esperança, mas que no dicionário de grego é definido como uma alegre expectativa de coisas boas. Não é simplesmente uma possibilidade, tomara que estou na esperança de dar certo, é 50-50, 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. Não, eu estou crendo em 100%, que Deus vai fazer, eu estou numa alegre expectativa de coisas boas, amém? Servir é atitude coerente. Vir à igreja, ouvir boas mensagens e voltar para casa e não fazer nada para ninguém, qualquer um pode fazer isso. Servir é atitude coerente. Sabe qual é o grande problema de servir? Servir na igreja, servir a Deus. O grande problema é que você serve a pessoas de carne e osso. A gente serve a Deus servindo a pessoas de carne e osso. A gente não serve a um Deus acendendo incenso. A gente não serve a Deus acendendo velas. A gente não serve a Deus
levantando simplesmente mãos diante de uma imagem, ou olhando para lado nenhum, e ficando parado durante horas com as mãos erguidas. Não, a gente serve a Deus servindo pessoas de carne e osso. E esse é que é o problema. Porque quando você serve a gente de carne e osso, fatalmente, mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, você vai se aborrecer. Porque gente de carne e osso, se for boneco de cera, não dá problema nenhum. Mas se for de carne e osso, uma hora ou outra, vai dar atrito, vai dar problema, vai irritar. Não acontece de vez em quando, mesmo na igreja. A pessoa é irmão da igreja, mas você não sente aquela vontade. Não é uma vontade, é uma vontadezinha de matar a pessoa. É só uma vontadezinha. Não é matar para valer, é só pegar no pescoço e apertar, até ela ficar roxa. Até ela dizer assim, estou vendo o filme da minha vida passando na minha frente. Não diz que quando a pessoa está para morrer, passa um filme da vida? Quando ela disser isso, você larga, para respirar de novo. Não é para matar, para valer. É só... Mas acontece. Não tem como você servir a pessoas e vira e mexe você se sentir ofendido, você se sentir desvalorizado, você se sentir mal compreendido, mal entendido, você tentar fazer alguma coisa. Não tem como escapar. A pessoa vai servir na geração nova na maior boa vontade. De repente vem o pai de uma criança que estava na sua turminha. Meu filho levou uma mordida. Quem era a pessoa responsável? Aí você já se esconde num canto. A pessoa fala, te ofende, te xinga. Isso é normal, isso acontece. Mas aconteceu justo com a filha daquela pessoa que veio e você... não vou servir mais. Não, é aí que você tem que servir mais ainda. Entenda só o seguinte. Jesus nunca deixou de servir as pessoas. Talvez, em muitas oportunidades, talvez Jesus da cruz tenha visto pessoas a quem ele serviu, que estavam lá na Fortaleza Antônia gritando, crucifica-o, crucifica-o. Quem sabe na cruz, Jesus pode ter olhado para baixo e visto alguém e identificado, poxa, aquele camarada estava lá no meio daquela multidão de 5.000 pessoas, comeu dos pães e dos peixes que eu multipliquei. Você estava lá gritando, crucifica-o, e está agora aqui assistindo esse espetáculo de horror. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo isso de antemão, não deixou de servir as pessoas. Jesus, na multiplicação de pães e peixes, ele não olhou para Pedro e disse, Pedro, você está vendo aquele camarada de marrom ali no canto? Aquele cara, tu deixa ele com fome. Tu não dá para ele nem espinha do peixe, porque eu já estou sabendo que aquele camarada vai mandar me crucificar, vai gritar, vai xingar. Tu não faz, tu deixa o cara com fome, passa direto, vem servindo, quando chegar para ele, tu faz assim, ó, e vai para o próximo. Não, Jesus não recusou nada. Jesus serviu a todos, sempre. Mesmo sabendo que ia ser traído, que ia ser espancado, cuspido, ofendido. Gente, servir é atitude coerente com a fé que a gente professa. Amém? Andar em humildade. Eu fico impressionado que nas igrejas tem um pessoal hoje em dia que tem uma atitude tão arrogante, eu não consigo entender isso. O camarada, às vezes, porque tem título, né? Pastor, apóstolo, pai, profeta, aí o camarada vai, nem te cumprimenta direito, onde passa, né? É um troço esquisito. No meio musical evangélico tem um monte de estrela agora, os caras andam assim, todo... Gente, o Bené é um ícone da música evangélica mundial, não é brasileiro não. O Bené, onde eu vou ministrar às vezes com ele nos lugares, o Bené é de uma atitude tão despojada, tão simples, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo, e às vezes tem um mané que gravou um CD, que olha para o Bené assim como se fosse o rei da cocarapeta. Isso assim, uma postura assim, toda pomposa e tal. Vontade de dar um tapa no pé da orelha. Não sabe o que é humildade. Mas você sabe que a Bíblia diz que é preferível quando você chega num lugar, você sentar lá atrás e ser convidado para sentar na frente no lugar de honra, do que você vir todo pomposo e metido e sentar na frente e ver alguém dizer, meu querido, esse lugar está reservado, não é seu, vá lá para trás. Mas eu tenho título, eu tenho crachá. Azar o seu, aqui está reservado para outra pessoa, vai para lá. É preferível que alguém vá lá, tipo, poxa, mas espera aí, você está aqui, pastor Jorge, poxa, está visitando a nossa igreja, por favor, não fica aqui atrás não, vamos sentar lá na frente, no lugar de honra. É preferível você ter um espírito de humildade. Gente, entenda sempre isso, o diabo, ele faz tudo para te frear, mas quando ele não consegue te frear, ele te acelera. Ele tenta te frear, você não é ninguém, você não é nada, você não consegue, ele embarreira tudo quanto é bênção, você está ali sofrendo, lutando, e você não desiste, aí ele vê que te frear não adianta, aí ele te acelera, você é demais,
Não há ninguém semelhante a ti em todo o universo. Tu és a perfeição, maravilha das maravilhas. Cantas como ninguém, pregas inigualavelmente, és uma pessoa fantástica. Aí a pessoa, aleluia. Até que enfim alguém reconheceu, é Deus falando, aleluia. Irmão, andar em espírito de humildade, andar em humildade é sabedoria. Amém? Fidelidade, fidelidade do marido à esposa, da esposa ao marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos crentes à igreja local, fidelidade nos dízimos, nas ofertas, fidelidade no servir. Poxa, eu me comprometi com o pastor Bené que eu vou estar aqui toda quinta-feira, que eu vou estar na recepção. Poxa, eu vou estar lá toda quinta-feira, mas hoje está chovendo, mas eu vou assim mesmo, porque eu tenho fidelidade àquilo que eu me comprometi. Mas hoje eu estou me sentindo meio desanimado, mas eu vou beliscar minha carne, eu vou levar você até lá, que eu me comprometi, e eu tenho um compromisso de fidelidade. Amém, gente? Fidelidade. Fidelidade, ter um compromisso, é atitude coerente. Amar. O amor se expressa de várias maneiras. O amor se expressa através de simpatia. Eu não consigo entender. Eu sei que tem dias que a gente está meio azedo. Eu acordo assim de vez em quando. Você cruza com alguém no supermercado, poxa, irmão, nem me cumprimentou. Porque o cara daquele dia acordou azedo. Deixa o cara em paz. Mas normalmente a gente não acorda e anda azedo. Então eu tenho que andar por aí, eu tenho que saber que expressar e demonstrar simpatia é uma forma de demonstrar amor. Respeito pelas pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, você é tão garoto novo, você tem 20 e poucos anos, cara, vai assumir a igreja de Éfeso, a maior igreja do Oriente. Faz o seguinte, respeita os mais velhos como se fossem teu pai e tua mãe. As moças mais jovens da igreja, que vão ver um pastor novo chegando, vão ficar de olho grande, respeita elas como se fossem tuas irmãs. O que o apóstolo Paulo estava ensinando para Timóteo? Princípios para ter atitudes coerentes com a fé que se professa. Atitudes coerentes com a fé que se professa. Amém, gente? Eu vou repassar os princípios aqui para você postar essa semana. Hashtag aprenda a confiar em Deus. Já pode pegar o celular aí agora. Já postar aí, já agora, já bota hashtag aprenda a confiar em Deus. Hashtag não tenha receio de confessar a sua vitória. Pode fotografar, pode copiar, já bota no celular agora. Não tenha receio de confessar a sua vitória. Hashtag não se deixe vencer pelo desânimo ou pelo cansaço. Hashtag haja em concordância com a palavra de Deus. São 4 coisas simples, mas eu garanto para você, que se você começa a praticar isso aqui hoje, daqui a 2, 3 meses, você vai olhar para trás e vai dizer: caramba, não estou nem me reconhecendo. Olha só como a vida mudou, olha como as circunstâncias mudaram, olha só como Deus começou a agir de uma forma diferente, porque você começou a liberar a fé, você começou a abrir espaço para Deus agir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.